Vocês não vão acreditar o que aconteceu. No início da faculdade eu sempre gravava, um videozinho de final de período para mostrar como era caótico, aquele famoso final de semestre que deixa o estudante louco. Só que nos últimos períodos eu não tenho feito isso, porque geralmente esses vídeos ficavam muito longos, dava muito trabalho para editar, eu passava as férias inteiras fazendo isso, até porque nas férias eu também gravo um vídeo sobre os períodos, Mas eu resolvi fazer um vídeo sobre o final do sexto período, porque assim, gente, esse final de período ele tá bem tranquilo. Assim, na verdade tá variando, porque tem semana que é um caos e tem semana que é de boa. Mas, comparando com os outros, tá bem mais tranquilo, porque a maioria dos professores já terminaram a matéria, a gente não tá tendo tanto CBL mais. Para quem não sabe o que é CBL, quem caiu aqui de paraquedas, CBL é uma metodologia ativa de ensino em que a gente recebe um caso clínico antes, recebe os materiais para estudar, tem professor que nem manda os materiais, e a gente estuda, depois a gente vai para a sala de aula, tem uma discussão e por final tem uma aula para resumir tudo. Não são todos os CBLs que funcionam assim, eu vou explicar melhor sobre eles no vídeo sobre o sexto período que eu vou postar em breve. Mas é basicamente isso, uma metodologia ativa. E por ser uma metodologia ativa, toma muito do nosso tempo, no dia a dia. E aí, como o CBL de pediatria já acabou e agora só tem mais um CBL, que é de cardio, de pneu não tem mais, de gastro não tem mais, só tem o de cardio. Agora tá bem mais tranquilo, o professor de radiologia terminou a matéria, então assim, tá tendo muita janela, muito horário livre. As reuniões da minha liga também se encerraram por esse período. Então assim, tá tudo chegando ao finalzinho, tá ficando realmente só estudar para as provas finais. E aí semana que vem eu tenho prova de todas as matérias, que a gente fala do eixo de medicina integrada, que é tipo tudo. Aí tem a prova de patologia, que é separada, e vai ter a prova de urgência e emergência. E, gente, sobre a prova de urgência e emergência, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Era pra gente ter tido essa prova semana passada. Mas, porém, contudo, entretanto, tava tendo inauguração do hospital novo. E o que acontece? Essa prova, ela era para ser feita na prática, era uma prova prática, que a gente tem um boneco ali, uma simulação bem realística de cenários de urgência e emergência. Ia cair sobre várias coisas, por exemplo, parada cardiorrespiratória, que você tem que fazer RCP e tudo mais. Muita coisa, não vou ficar falando aqui sobre o que ia cair. E aí, ok, todo mundo se matou de estudar, a gente se reuniu para estudar em conjunto, todo mundo do grupo, que a gente é dividido em pequenos grupos, e todo mundo do meu pequeno grupo estudou bastante, se reuniu, tava se descabelando de tanto estudar. Chegou o dia da prova. Chegou lá, cadê o boneco? Cadê o boneco de simulação? Cadê o monitor? Tinham levado tudo. Para onde? Para a inauguração do hospital. O Lula, nosso presidente, veio aqui para a inauguração e aí eles levaram os bonecos lá para poder mostrar para o pessoal, tipo, nossa, olha só, a gente aqui tem simulação realística e não sei o que, olha como vai ficar o hospital, aí usaram os bonecos de simulação. Enfim, a gente não teve a prova porque o Lula estava aqui, ele levou o nosso boneco. Agora eu estou estudando sobre cirrose. E como esse foi tema de um dos nossos CBLs, no caso o CBL de gastro, fica bem mais fácil estudar agora para a prova, porque eu já estudei antes para o CBL. E assim, tem muita gente que critica, não gosta da metodologia ativa, mas especificamente os CBLs eu adoro. Porque assim, eu aprendo muito mais lendo, estudando sozinha do que com aula. Então, para mim, essa ideia de você ler o tema primeiro, entender, para depois ir para aula só tirar dúvidas e complementar, tipo assim, é perfeito. Então agora, o que eu preciso fazer é organizar minhas anotações. As anotações que eu fiz tanto das leituras, quanto as anotações que eu fiz em sala de aula durante o CBL, organizar tudo, sistematizar, montar um esqueminha e pronto, tá estudado. Então assim, eu aproveitei o máximo que eu pude dos CBLs nesse período,
porque eu acho que foi uma metodologia que funcionou bem pra mim. E esse tema, ele é bem interessante, o tema é cirrose, né? Acho que eu já falei. Esse tema ele é muito interessante. Na verdade, as doenças hepáticas, né, que são as doenças do fígado, no geral, elas são todas muito interessantes, porque um probleminha causa um problemão, vários problemões no corpo inteiro. É muito interessante estudar, por ser amplo, eu gosto de coisas amplas, coisas complexas. Estou aqui no ambulatório de pediatria. Hoje de manhã eu não tive aula porque era nesse horário da manhã geralmente tinha CBL de pediatria. Mas a gente já acabou a matéria de pediatria, então tivemos horário livre. Olá! E como teve horário livre hoje de manhã, eu fiquei estudando para as provas. E agora eu estou aqui entrando no sistema para ver quais pacientes a gente vai ter hoje, quais chegaram. A gente sempre abre os prontuários dos pacientes antes de fazer a consulta, porque é importante, né? A gente ver qual que é o histórico do paciente, o que foi feito nas consultas anteriores, para a gente conseguir conduzir a consulta atual. Nossa, hoje tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, está errado isso. Não, isso aí tá errado. Isso. A gente nunca teve esse tanto de paciente. Enfim, ficamos surpresas aqui porque tem 7 pacientes para hoje. Geralmente a gente tem pouquinhos pacientes. E então a gente só atende um paciente e vai embora para casa, mas hoje vamos ter que atender mais de um. Primeira vez que isso acontece. E é estranho porque geralmente vem pouco paciente e alguns ainda faltam. Mas hoje não, hoje veio bastante. Quer dizer, ainda faltam 3 para chegar, só chegaram 4. Aqui, geralmente, a gente faz a consulta de puericultura. O que é puericultura, né? São as consultas de rotina da criança. Agora, eu estou no alojamento conjunto por conta de um projeto sobre amamentação que eu estou participando. A gente tem que vir toda semana conversar com as mães, orientar sobre a amamentação, corrigir o que tiver que corrigir, né? Sobre a pega, a posição correta de colocar o bebê. Enfim, toda semana a gente tem que fazer isso. E nós estamos aqui, eu e a Júlia foi ali beber uma água, tô aqui esperando ela voltar pra gente continuar avaliando as mães e os bebês. Eu acabei de chegar do alojamento conjunto e resolvi sentar aqui para contar para vocês uma situação inusitada que aconteceu hoje. Assim, o objetivo desse projeto é orientar e incentivar o aleitamento materno. A gente orienta sobre quaisquer dúvidas e dificuldades que as mães tenham, corrige possíveis falhas ali na técnica, na forma de amamentar. E esse projeto, na verdade, ele está vinculado à iniciativa Hospital Amigo da Criança, que é um selo que os hospitais recebem quando eles quando eles investem nessa questão do aleitamento materno, da amamentação. E aí, sendo um projeto de incentivo ao aleitamento materno, o que aconteceria se de repente a gente se deparasse com uma mãe que simplesmente não pode amamentar por questões de saúde? Existem vários motivos pelos quais as mães não podem amamentar o seu bebê. Muitos desses motivos são algumas doenças contagiosas. E hoje eu me deparei com uma situação dessa. A gente chegou lá para orientar sobre a amamentação, sobre técnica, sinais que o bebê tá mamando bem e tudo mais. Chegamos lá para orientar, perguntamos como é que tá a amamentação. E a mãe nos relata que
ela não amamenta, ela não pode amamentar. Nesse momento, a gente tem que ter muito cuidado, porque se simplesmente a gente disser, ah, não, então tá tudo bem, obrigada pela atenção, vamos falar com outra mãe. Imagina como a mãe iria se sentir. Essa questão da amamentação, ela gera muitos julgamentos em torno. Por exemplo, se uma mãe não pode amamentar, muitas vezes ela se sente culpada. E aí, a nossa primeira reação foi tipo assim, vixe, agora, né? Deu um delay no cérebro, eu e a Júlia. Porque assim, a gente recebeu um treinamento, né, no início do semestre sobre as orientações que a gente tem que passar. A gente foi orientada, né, com os pediatras, todas as pessoas que estão participando desse projeto, né, todos os alunos foram orientados sobre o que se deve fazer na amamentação, no aleitamento materno. Mas ninguém nos deu orientação do que fazer nesse caso. E eu fiquei orgulhosa da gente ter conseguido se virar nessa situação. Então, assim, basicamente, a gente adaptou todo o nosso discurso para mamadeira, porque o bebê só usava mamadeira, né? E eu acho que a gente fez um bom trabalho, a gente adaptou bem e é sobre isso, é sobre adaptar e não simplesmente falar, tipo, ah, você não amamenta seu filho, então não podemos dar orientações para você. Sempre tem algo que pode ser orientado. Ah, e sobre o ambulatório de pediatria, eu mostrei pra vocês, né, que estavam marcados 7 pacientes e que a gente nunca tinha tido tantos pacientes assim. Mas, no fim das contas, muitos dos pacientes que estavam marcados faltaram. Então, acabou que a gente, cada dupla, né, atendeu só um paciente mesmo e fomos dispensados. Foi como sempre foi. Separado só o sistema elétrico. Um dos fatores que determina essa frequência cardíaca é a adrenalina. Gente, sexta-feira hoje eu tô ali com as meninas, a gente tá em grupinho estudando, porque hoje à tarde no ambulatório de cirurgia a gente vai ter uma prova oral. Basicamente a gente vai atender os pacientes, como a gente sempre faz, e aí depois o professor vai perguntar pra gente, né, algumas perguntas sobre aquele caso e perguntas gerais da cirurgia. Então a gente tá aqui nessa salinha vazia, se preparando pra essa prova. Scar de Caprini. Ih, não gente, isso não vai. A gente tá estudando coisa que não vai perguntar. Pronto. Ah, heparina? Isso, eu perguntei a heparina também. Perda ponderal? É só isso. Ah, o IMC é de 27 pra fazer deve cirurgia. ser isso. E qual que é o IMC indicativo de bariátrica? A gente chegou aqui bem cedinho para estudar no ambulatório de cirurgia, porque a gente só tem aula de manhã agora 9 horas, né? Que vai ser aula de patologia. Então a gente aproveitou esse tempo das 7h30 até as 9 para a gente estudar. E agora estamos indo para a aula de patologia, lá no laboratório que fica dentro do hospital. Lado direito e aqui é lado esquerdo. Percebem que essas cordas aqui estão bem mais grossas? Sim. Bem mais espessadas? Pessoal, hoje é domingo, eu tava aqui gravando um vídeo, deixa eu mostrar o cenário pra vocês.
Na verdade, o cenário já tá meio que desmontando aqui, eu tava tirando os livros. Esse quarto aqui é da minha irmã, só que eu gosto de gravar vídeo nele porque ela tem a estante de livros pra usar de fundo, sabe? Eu ainda não tenho estante no meu quarto, então aqui fica mais a aesthetic. Aí eu sempre troco os livros dela pelos meus pra combinar mais com o cenário, né? Porque ela tem muito livro, assim, tipo de psicologia, que é o curso que ela quer, né? Tem muito livro de história, filosofia, que não combina muito com o meu contexto, né? Ela é uma pessoa de humanas, aí eu vou e troco pelos meus livros de medicina, produtividade, só para deixar de fundo mesmo enquanto eu gravo o vídeo. O vídeo que eu tava gravando era um vídeo para um trabalho de saúde coletiva. A gente fez uma visita no Centro Especializado em Reabilitação, a câmera tá torta. E aí a gente teve que fazer um videozinho para poder apresentar esse serviço, né? Cada grupo fez sobre diferentes pontos da rede de atenção à saúde em Uberlândia. E aí o meu grupo ficou com o Centro Especializado em Reabilitação, que é um centro para reabilitação de pessoas com deficiência física, intelectual e visual. Mas certo, né? Antes disso, eu acho que a última vez que eu apareci por aqui era sexta-feira, né? Eu mostrei pra vocês que eu tava estudando pra prova oral do ambulatório de cirurgia. Esqueci de gravar depois disso, mas foi tranquilo, assim, eu não consegui acertar todas as perguntas que o professor fez, mas eu acho que eu fui bem e fiquei tranquila durante a prova, o que me surpreendeu, porque eu geralmente fico muito nervosa com provas orais, eu não gosto de prova oral, me dá pressão, sabe? Uma pessoa ficar ali me encarando e me perguntando as coisas. Mas foi tranquilo, a gente foi em trio, né? Porque a gente atende em trios, então a prova também foi em trios. Ele faz uma pergunta às vezes direcionada e às vezes uma pergunta aberta para ver quem sabia responder. Enfim, no fim das contas deu certo. E aí no sábado meus pais vieram pra cá, eu fui no shopping, tomei um cafezinho, fiz umas compras, né, de mercado. Todo sábado é dia de fazer compras de mercado. E aí hoje, no domingo, eu estudei um pouco, né, porque tem muita prova semana que vem. E gravei esse vídeo agora à noite. E é isso. Esse vídeo foi produzido por nós, alunos do 6º período de medicina da UFO, Milena, Karina, que no caso sou eu, Amanda Rufino, Luiz e Letícia Alves. Ah, e essa moça aí do meio é a Ludmilla, fisioterapeuta e coordenadora do SER, que foi responsável por guiar a nossa visita. E essa visita é uma atividade do componente curricular Saúde Coletiva 6, orientado pelos professores Dr. Heitor e Maria Carolina. Bom, os SERs, eles são pontos de referência. Hello, pessoas, estou aqui no ambulatório de cardio, o último ambulatório de cardio do semestre. E hoje de manhã foi a prova, né? A prova de todas as matérias, no caso cardio, gastro, pediatria e radiologia, foram essas matérias que caíram. E assim, eu esperava ir melhor na prova, né? A gente já teve a vista de prova, já teve nossa nota. Eu esperava que eu fosse melhor, mas não foi tão ruim também. Mas assim, foi aquela história, né? Às vezes não dá tempo da gente estudar tudo, mas eu sempre procurei nesse período estudar direitinho para os CBLs. Então, algumas coisas que eu já tinha estudado para o CBL, eu não revisei de novo, até porque não dava tempo de revisar tudo. E aí, essas coisas que eu acabei deixando para não revisar, porque eu já estudei para o CBL, muitas coisas eu tinha esquecido e aí foi o que eu errei. Mas aquilo que eu estudei deu certinho. Agora, né, aquele processo de olhar quais pacientes a gente tem hoje. Acho que nenhuma das meninas chegaram ainda, só tá eu aqui por enquanto. Cheguei mais cedo hoje, porque meu namorado foi almoçar lá em casa e aí ele tinha que sair bem mais cedo. Eu já saí com ele também, já vim pra cá. Então já vou aproveitar e ver quais pacientes que tem, quem já chegou, esperar a boa vontade do computador carregar aqui, né? E é isso, aí quando chegar em casa, hoje à tarde, eu tenho que estudar para a prova de urgência e emergência que tem amanhã. Olha só, hoje a gente só tem 2 pacientes, pouquinho. Hoje é
quarta-feira e eu tive que conferir no calendário para ver se era quarta-feira mesmo. Porque no final do semestre, gente, é uma prova atrás da outra e estudando o tempo todo, tem hora que você perde a noção do tempo. Pra mim, assim, já era sexta, tipo, parece que tanta coisa aconteceu nessa semana, sendo que ainda é quarta. Ontem, depois do ambulatório de cardiologia, o último ambulatório de cardiologia do semestre, eu fiquei estudando em grupo, né, com as minhas amigas, a gente fez uma chamada de vídeo para poder estudar para a prova de hoje. A prova vai ser hoje às 10 horas, agora é mais ou menos 9 horas, e a prova de urgência e emergência, é uma prova prática. Nas aulas de urgência e emergência, eu acho que eu já mostrei para vocês aqui em algum momento no YouTube, a gente faz simulações de situações de emergência. Então, às vezes, um paciente que chega com a parada cardiorrespiratória, um paciente que chega com infarto, sepse, enfim, várias situações. Funciona, a gente sempre é dividido em pequenos grupos para poder fazer esse atendimento de emergência e sempre tem um líder. Cada pessoa tem a sua função, na verdade. Uma pessoa vai ficar responsável por dar as medicações, outra pessoa vai ficar responsável pelo monitor, rodar um eletro, fazer o choque, outra pessoa pela oxigenação, enfim, cada pessoa tem a sua função. Tem a pessoa que fica na função também da massagem cardíaca, né, fazer RCP. E tem o líder. O líder é aquele que vai mandar em todo mundo, digamos assim. Falar tudo que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito. Então, assim, o papel do líder é o mais temido na hora da prova e vai ser sorteio. Depois eu venho contar aqui pra vocês qual foi a minha função na prova. Eu tô, assim, ansiosa. E óbvio, assim, que a responsabilidade não fica toda em cima do líder. O restante do grupo pode ajudar também. Mas as decisões têm que partir do líder. Sério, gente, eu tô muito ansiosa pra essa prova, assim. Estamos aqui de castigo, esperando pra fazer a prova. A gente foi dividido em 3 pequenos grupos. Aí o nosso grupo é o grupo 3. O grupo 1 e 2 já foi fazer a prova. Enfim, veremos. Pessoal, vou finalizando meu cabelo aqui, enquanto eu conto pra vocês como é que foi a prova de urgência e emergência ontem. Vocês estão escutando essa música? Pois é, hoje de manhã eu estou descobrindo músicas novas aqui, colocando música pra tocar. Depois eu comento com vocês. Deixa eu desligar aqui. Isso, vai ficar melhor pra falar. O que eu tava falando? Vou finalizando meu cabelo enquanto eu falo sobre a prova de urgência e emergência. Hoje é quinta-feira, de manhã, deve ser o quê? Umas 9 horas agora? Não sei. Não sei, é porque não tá tendo aula mesmo, tá tendo só mais prova, a rotina tá meio assim, mais tranquila. E bora lá, vou finalizar meu cabelo. Esse creme aqui é novo, eu não usei ele ainda. Vou descobrir se é bom. Então, a prova ontem, ela foi muito tranquila. A minha função sorteada foi a de ficar administrando os medicamentos. Que assim, gente... Nossa, que creme cheiroso. Não tinha cheirado ainda, não. Assim, gente, é a função mais... Uma das funções mais fáceis que tem. Então, foi bem tranquilo pra mim. Eu não sei se eu cheguei a explicar aqui antes como é que funciona a prova, que eu tô gravando tanto vídeo que eu nem sei mais. Mas basicamente, o que foi a nossa situação? O que foi mesmo? Eu até esqueci. Foi um paciente que chegou, tudo simulação, né, gente, com um boneco. O paciente, ele chegou com um infarto. E a gente teve que conduzir, né, todo o protocolo que a gente segue para conduzir um infarto. Só que aí o paciente, ele evoluiu para uma... Eu não lembro se foi primeiro para uma parada cardiorrespiratória, depois um ataque à arritmia, ou se foi o contrário. Eu não sei, eu sei que esse paciente evoluiu para tudo que vocês pensarem. O professor cobrou de tudo da gente. O paciente evoluiu com a parada cardiorrespiratória, ele teve um ataque à arritmia, teve uma bradicardia. E aí cada uma dessas situações são situações de emergência e cada uma tem um protocolo diferente a ser seguido. E aí cada pessoa tem a sua função. E aí uma coisa que o professor avalia muito é a questão do grupo mesmo, né? Como é que o grupo interage entre si. Porque a gente tem que respeitar a posição do líder. Por exemplo, às vezes o líder tá ali sem saber o que fazer, a gente não pode simplesmente passar na frente dele e fazer as coisas. A gente tem que pedir, líder, olha, o que você acha de fazer tal coisa? Ele, sim, verdade, vamos fazer tal coisa. E o nosso grupo, ele foi bem coeso, sabe? A comunicação foi muito boa, ninguém atropelou ninguém. O professor comentou que todo mundo no nosso grupo ficou com 100% da nota, que a gente foi muito bem.
Ele falou que nós somos mulheres empoderadas, inteligentes. Enfim, ele elogiou bastante. Ah, é porque meu grupo é só de mulheres, é por isso que ele falou que nós somos mulheres empoderadas. Aí ontem à tarde, depois que eu cheguei da prova, né? Eu ia fazer outras coisas, mas eu resolvi eliminar minhas pendências logo, né? Que só falta agora a prova de patologia, que é amanhã. Aí ontem eu fiquei fazendo um resuminho de patologia, né? Organizando minhas anotações de sala de aula, no caso. Colocando as imagens para a prova prática. E aí eu terminei o resumo e agora de manhã eu tô livre. Aí à tarde eu vou dar uma revisada no resumo, né? Porque eu fiz, mas ainda não fixei as informações. E aí, como eu comentei com vocês, esse final de semestre ele tá bem tranquilo, porque não tá tendo aula, só prova essa semana mesmo. E aí, como eu já praticamente terminei as coisas que eu tinha que fazer de estudo e tudo mais, vou só revisar a patologia mais tarde, agora de manhã eu vou resolver outras coisas. Então, assim, eu ainda tenho que marcar cabelo e maquiagem pra festa de meio médico. Vai ser dia 4 de outubro, eu ainda não marquei. E aí, agora de manhã eu vou ver. Eu já mandei mensagem para alguns salões, para algumas maquiadoras, cabeleireiras e tudo mais. E agora eu só vou ver quem que eu vou escolher, analisar preço, disponibilidade também. Então eu vou mandar mensagem agora, ver o que eu faço, ver com quem eu marco. E é isso. E aí, de manhã, né, enquanto eu tava ali arrumando as coisas, tomando um banho e tudo mais, eu tava descobrindo músicas novas, que é uma das minhas coisas que eu gosto de fazer no tempo livre. Eu descobri uma banda recentemente, eu tô com medo de falar o nome errado. Bad Omens. Não sei se é assim que se pronuncia, mas... Enfim, eu gostei de 2 músicas até agora e eu tava escutando as outras, sabe? Eu sou assim, quando eu descubro uma música nova que eu gosto, de uma banda nova, de um cantor novo, eu começo a maratonar os álbuns pra ver se eu vou gostar mesmo ou não, sabe? Se eu vou gostar de outras músicas. Aí eu tava maratonando Bad Omens. Uma das músicas é essa aqui, Like a Villain. Gente, meu inglês é horrível. Agora são as 4 da tarde, eu tô aqui organizando minha bolsa para ir para a aula de ASRF, que é um eixo que a gente fala mais sobre ética médica, relação médico-paciente, enfim, essa parte mais humana, digamos assim, da medicina. E aí o trabalho desse semestre era ler esse livro aqui. Deixa eu mostrar com a outra câmera, que essa aqui fica invertida, né? A gente teve que ler esse livro aqui. E hoje vai ser a discussão. A gente vai fazer uma roda e discutir o livro. Aí a participação é avaliativa. E como vocês podem ver aqui, o meu livro ele tá marcado quase na metade, né? Porque eu não li ele todo. Esse livro ele é bem famoso, ele já aparecia direto para mim nas redes sociais antes mesmo dos professores passarem esse trabalho. E aí quando eles passaram o trabalho desse livro, eu pensei, tipo, nossa, é um livro famoso, né? Vou aproveitar e comprar direto. Aparecia recomendado pra mim, só que, gente, eu só li até metade do livro porque eu não consegui terminar, simplesmente não consegui. Minha intenção era ler tudo até o dia do trabalho, mas eu não consegui. Esse livro, ele não é pra qualquer um. A leitura dele não é pra qualquer um. A autora, ela fala muito sobre cuidados paliativos, sobre a carreira dela nos cuidados paliativos. E aí nisso, no meio disso tudo, ela faz muitas e muitas e muitas reflexões sobre a morte, sobre o processo de vida e morte, o sentido da vida, e principalmente ali aqueles minutos e dias pré-morte, sabe? Que ela diz que as pessoas ficam muito mais reflexivas e não sei o quê. E aí ela faz essas reflexões sobre morte, vida, não sei o quê, e é de uma forma assim a forma que ela escreve, meio que é impossível você também não refletir. E aí isso meio que pega um pouco, sabe? Eu achei um livro meio pesado a leitura. Inclusive, no próprio livro, a autora tem uma parte que ela fala: você provavelmente vai querer fechar o livro e abandonar a leitura. E foi o que aconteceu comigo. Eu abandonei e não quero voltar a ler. E não foi só eu tava conversando com umas amigas minhas que também leram, elas também acharam, sabe? Você fica meio reflexiva, assim, começa a ter uma crise existencial. Não é uma leitura fácil. O livro é muito bom, inclusive ele é bom por conta disso, né? Porque ele realmente te toca.
mas não é agradável, não é de uma forma agradável. Fazer a prova de patologia, a última prova do semestre, nossa, bandeira. É uma prova teórica e prática, então vai ter a parte da prova teórica e a parte que a gente vai ter que pegar as peças, reconhecer as doenças ali. Gente, eu tô aqui no ambulatório de cirurgia, o último ambulatório do semestre, e depois disso aqui é férias. Assim, eu não gosto de ser o tipo de pessoa que fica o semestre inteiro esperando pelas férias, fica reclamando toda hora que tem que estudar, que não sei o que, mas eu tenho que reconhecer que nesse final de semestre eu tô bem cansada. Eu acho que é normal, todo final de semestre a gente fica bem cansado mesmo. E meu corpinho está precisando de férias, minha mente também. E hoje foi a prova de patologia, né? Foi teórica e prática. A gente fez primeiro a teórica e depois a prática. Aí pra fazer a prática a gente ficou esperando numa sala, com luvas e tudo mais, porque na prática a gente tinha que pegar as peças, né? Nesse caso eram sobre patologias do coração. Então tinha lá os corações pra gente abrir, pra gente ver como é que tava, observar as válvulas, se a parede estava espessada ou não. E infelizmente eu não fui muito bem na prova prática, porque duas coisas que a gente tinha que analisar eram as válvulas e as paredes do coração. E aí, se tinha problema na válvula, era um determinado diagnóstico, se tinha problema na parede, era outro. Só que os corações que estavam lá estavam tão deteriorados já, as válvulas estavam tão esquisitas que eu achei que o problema era na válvula. E coloquei diagnóstico de válvula. E não foi só eu, a maioria das pessoas também, pelo que eu conversei, acharam a mesma coisa. Enfim, eu achei assim meio pegadinha das professoras, sabe? Mas enfim. Assim, eu digo que eu tô de férias, mas semana que vem eu tenho que dar aula de farmacologia, porque eu sou monitora de farmacologia, né? Eu dou aula pro quarto período e eles não estão de férias, então eu vou ter que dar aula pra eles ainda. Mas a parte que eu vou ter que dar aula tá bem tranquila, eu já tenho meus resumos lá do quarto período, vai ser muito tranquilo de montar slide, então considero que eu estou já de férias. É isso, gente. Nesse vídeo eu queria mostrar pra vocês um pouquinho do final de semestre, do sexto período. O próximo vídeo vai ser sobre a festa de meio médico. Já me posso me considerar oficialmente meio médica, né? Já finalizei o sexto período. E é isso. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.